Esta semana, o biólogo e apresentador e também embaixador do ecoturismo do governo Bolsonaro, Richard Rasmussen, deu uma entrevista ao filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, e entre outras pérolas aí, digamos assim, ele falou sobre o boi bombeiro, né, aquele conceito de que tem que ter mais boi no Pantanal para que o Pantanal não pegue fogo. Falou também sobre caça, ele disse que é a favor da caça pela conservação, né, ou seja, resumindo assim, tem 10 animais num bioma, vamos supor. Ele é a favor de que se mate 5 animais, né, liberar para caça, né, a pessoa paga e vai lá caçar, para daí gerar renda para poder preservar os outros animais do bioma. Resumidamente é isso. Ele próprio falou que não caçaria, ele não tem esse ímpeto, mas ele é praticante da pesca esportiva, que trata-se de puxar animais, né, peixes pela boca com anzol, depois tirar e voltar de novo na água. Você sabe como é que funciona. Mas apesar de tudo isso, eu quero focar aqui num trecho em que ele fala sobre os veganos, né, e a justificativa dele a respeito desse tema. Ele chegou a comentar sobre isso, ele já falou sobre veganismo em outros vídeos, em outras oportunidades, eu já até comentei aqui, porque ele tem uma visão realmente assim, chega a ser distópica em alguns momentos. Ó, vou colocar o vídeo e a gente vai vendo. Então assim, a gente sempre olha, puxa, mas espera aí, então caça, volto a dizer, eu não caçaria, mas eu tenho a cabeça para isso. É que nem o cara que é vegano, por exemplo, eu respeito o vegano. Maravilha, ele não quer comer carne, né? Mas ele tem que entender, né, que tem pessoas que têm outras... E dane-se os animais. Tem que entender e dane-se os animais. Eu nem vou entrar nesse assunto a fundo, porque senão nós temos que ter outra hora só pra falar sobre essa coisa do vegano, vegetariano, do onívoro, né? Para as bases da sustentabilidade, o que é mais sustentável, o que é mais saudável, o que é mais... Eu defino só o que sim. A gente tem que ter práticas humanas. Pode ser avaliado... o cara morreu, por exemplo. Pô, o cara morreu. Pô, o Richard morreu. Cara, você viu como o Richard morreu? Olha onde ele vai. Puta merda, eu quero morrer. Eu não quero ser lembrado pelo dia que eu morri. O dia que eu morri eu deixei de existir, nem percebi. Bum, passou o ônibus em cima. Eu quero ser lembrado pela forma que eu vivi. Isso que eu quero. Então, eu quero dar condição a este animal para ele viver a vida mais plena e boa possível. Que um dia, ele cumprindo a sua função, ele vá, como todos nós vamos. Todos nós vamos de uma forma ou de outra, certo? Nossa, você viu aonde ele foi? Tem um trecho de vídeo aqui ainda, a gente já vai comentar, mas olha só o que ele disse, né? Para o ser humano isso é uma questão filosófica, né? Eu quero ser lembrado pelo que eu fiz durante a vida, não pelo dia em que eu morri. Isso é óbvio, eu também, eu quero ser lembrado pelo meu ativismo, e não se eu morri de um jeito ou de outro. É óbvio, isso todo mundo vai concordar. Então ele diz alguma coisa que todo mundo concorda para justificar o injustificável, que não tem ligação com a outra. Aí ele fala, então o animal a gente tem que dar uma vida boa para ele, porque aí no dia em que ele for, no dia em que ele cumprir a sua função, veja só, quer dizer, o animal tem uma função, servir o ser humano, né? E não, ninguém disse isso, né? Tirando as questões religiosas aí, não tem isso. Os animais não estão aqui para servir o ser humano, né? O ser humano não é o centro do universo. Aí ele fala, então a gente vai, todo mundo vai de qualquer forma. Então quando o animal for, ele não vai ser lembrado pelo dia do abate, ele não quer que as pessoas lembrem do animal pelo dia do abate, mas sim pela vida boa que ele teve, né? É justamente o que as empresas que vendem carne, por exemplo, querem que você acredite, né? Colocando aqueles pastos na embalagem, né? Então lembre do animal assim, pastando, sossegado, feliz, e não dentro de um matadouro, levando um negócio na testa lá, morrendo, caindo, sangue pra todo lado. Isso ele não quer que as pessoas lembrem disso. Mas vamos continuar, só mais um trechinho aqui, é rápido, ó. E a natureza não é tão... Olha esse argumento. Imagina, eu recomendo, por favor, um Instagram chamado Nature is Metal. Vão lá dar uma olhadinha nesse Instagram, quem tem muito coração e vive na cidade, porque normalmente quem tem esses discursos de muito amor e só amor não resolve, senão eu estaria casado com minha primeira esposa, eu já tô 6 casamentos acabados. Tem que ter, né, gerenciamento. Então assim, não só funciona com o coração, né? Seria tudo lindo se funcionasse com o coração, e normalmente essas pessoas que estão sentadas dentro de um apartamento, no meio da cidade, é que estão julgando o que está acontecendo por falta de informação. Se informem melhor. Ele fala que as pessoas que estão dentro de um apartamento, ele fala das pessoas que vivem em grandes centros. Ele diz aqui que essas pessoas elas não podem dar opinião sobre o que acontece fora dos grandes centros, né? Mas só que essas pessoas são justamente elas que demandam a morte dos animais, né? A morte acontece lá no abatedouro, longe do grande centro. Mas são essas pessoas que estão dentro do apartamento que justamente têm que questionar o seu consumo, sim. Mas ele quer que não, que essas pessoas fiquem completamente alienadas e não deem opinião sobre o que vem de fora. Então veja que ele desenha tudo como a indústria gostaria realmente que fosse, né? As pessoas nos grandes centros, né? Onde tem mais gente, né? Que se ali ninguém fica pensando, não fique pensando na morte do animal, não lembre do dia em que ele morreu, lembre da vida boa que ele teve, né? Como se tivesse, não tem também. Mas lembre que ele teve uma vida boa e tal, quer dizer, fica todo mundo sem pensar nisso, então todo mundo vai
comer carne, ninguém vai ser mais vegano. Essa que é a proposta aqui do Richard, né? Eu não sei porque realmente ele tem esse ímpeto aí em cutucar os veganos. Não tinha nada a ver com a conversa, tá? Você pode assistir esse vídeo inteiro lá, nem recomendo, porque recomendo sim, é bom você assistir pra ver como é que eles falam. Ele não tinha nada a ver com a conversa, assim, ele puxou o assunto veganismo, parece que de propósito mesmo. Ele falou aqui também, né? A natureza não é boazinha não. Aí indicou aqui um Instagram que é o Nature is Metal, que é um Instagram que basicamente mostra animais selvagens, como um leão, por exemplo, comendo uma zebra, ou então um jacaré comendo um peixe, né? E muito sangue, né? A coisa real mesmo que acontece lá. Como se quem é vegano ou quem tem compaixão pelos animais considerados de consumo, né, boi e tal, por todos os animais, como se essa pessoa fosse contra o que acontece lá. Não, vamos impedir então o leão de matar a zebra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os veganos, as pessoas que se importam com os animais, são contra o ser humano, que é civilizado, que não vive como os animais selvagens, pegar e criar um animal para matar, para simplesmente comer um pedaço de carne que é absolutamente dispensável. A gente já sabe que não é preciso comer animais para viver saudável. É sobre isso que o veganismo fala, e não sobre animais selvagens. Aí ele puxa esse gancho do animal selvagem para tentar justificar também o que a gente faz com os bois e porcos aqui, que é prender e matar. Então ele puxa isso, né? Então se um jacaré come um peixe lá, dilacera ele vivo, então por que é que eu não posso comer um animal aqui, né? Esse argumento é realmente dos mais baixos. Então eu poderia usar isso para justificar qualquer coisa. Então eu vou matar um cachorro lá na minha rua, eu vou chutar a cabeça dele até ele morrer. Se alguém falar alguma coisa, eu falo, não, mas o leão mata a zebra lá daquele jeito, rasgando ela ao meio. Por que eu não posso rasgar o cachorro aqui na rua? Porque a gente é civilizado, porque a gente não vive como os animais selvagens, né, Richard? Você sabe disso? Bom, mas enfim, eu só queria registrar mais isso aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, até breve. Tchau.